Olá, pessoal, tudo bom? Olha só, nós estamos ouvindo muito falar numa sigla chamada EAD. O que significa EAD? Educação à distância. Bom, a educação à distância, ela está em constante crescimento no Brasil e em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, a Associação Brasileira de Educação à Distância, ela registrou em 2019 9 milhões de estudantes estudando pela modalidade EAD. Tá, mas isso é regulamentado pela legislação brasileira? É sim. Para vocês terem uma ideia, o decreto 5.622 de 2005 regulamenta o artigo 80, tá bom? Da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece justamente as diretrizes e bases da educação nacional. O capítulo 1 desse decreto, justo no artigo 1º, ele já coloca o seguinte, que para os fins desse decreto, caracteriza a educação à distância como a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógico nos processos de ensino e aprendizagem ocorrem a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com estudantes e professores desenvolvendo as atividades educativas em lugares e tempos diversos. Ou seja, processo de ensinar e aprender em diferentes ambientes, em diferentes momentos também, tá bom? Utilizando para isso tecnologia, tá? Bom, um outro ponto muito interessante. A realidade de hoje, ela é conhecida justamente pelas mídias, pelos meios de comunicação extremamente rápidos. Você consegue conversar com alguém que está nos Estados Unidos, uma pessoa que está na Austrália ou em algum outro estado do Brasil. E essa era da tecnologia, da informação e comunicação tem marcado tanto o universo da cultura, quanto a economia, quanto a sociedade, interagindo o mundo inteiro. Então, os nossos valores, princípios, comportamento, processos, produtos, instrumentos científicos e tecnológicos estão sendo incorporados diariamente no cotidiano das pessoas. E por que com a educação seria diferente? Tá bom? A educação, ela ocorre no dia a dia. Nós aprendemos com os nossos pais, aprendemos com os avós, aprendemos em sociedade e aprendemos também na escola, seja essa escola presencial ou virtual, tá bom? Então, quando a gente fala em educação à distância, é também processo de aprendizado à distância. Para vocês terem uma ideia, hoje as redes de computadores e toda a tecnologia são um avanço enorme para essa modalidade de ensino. Eu vou dar um exemplo para vocês de Mata, que escreveu em 1995 o seguinte: nós temos um leque de possibilidades para EAD, o vídeo interativo, o computador com todas as suas interfaces gráficas, material impresso, rádio, televisão, correio eletrônico, que é o nosso e-mail. Ainda permanece o fax em alguns lugares, telefone, televisão, materiais diversos que podem ser compartilhados. Aliás, se você perguntar para o seu avô, bisavó, ou talvez até os seus pais tenham ouvido falar sobre ensino e aprendizagem através de rádio, pessoas que moravam em área rural tinham cursos que eram ouvidos pelo rádio e eles aprendiam várias técnicas diferentes e abordavam conhecimentos diferentes para a rotina de cada um deles. Então, essa forma de interação, gente, é totalmente normal e, ó, muito antiga. O que a gente precisa entender? Você, como estudante, em uma modalidade à distância, na educação à distância, ou com a sigla que nós costumamos falar, com EAD, precisa compreender que você é o grande protagonista dessa história. Você é o grande protagonista desse processo de ensino-aprendizagem. Então,
Você precisa organizar toda a sua rotina. Por quê? Os encontros face a face, presencialmente, eles ocorrem raramente. Às vezes, nem acontece num curso à distância, mas o contato virtual é constante, queridos. A distância é somente presencial. Não existe a distância nesse compartilhar. O professor está sempre compartilhando informações com os estudantes com o professor e também num grupo muito maior, na turma inteira. É possível ter esse compartilhar. Bom, como que o estudante ele pode estar aperfeiçoando o seu estudo? Primeiro, organização. Cada um tem um ritmo de estudo e de trabalho. Cada um tem uma certa dificuldade a mais, uma disciplina ou outra. Então, a forma correta de se organizar, seguindo dicas de estudo orientado, fundamental. Você precisa aprender no seu ritmo, se organizar para isso, ter um local adequado de estudo, organizar uma mesa, se posicionar para o momento de estudo. Se organiza mesmo ao acordar e já mentaliza: vou estudar, vou aprender, para que você possa organizar todos os seus materiais. As pausas em ficar pegando livro, caderno, lápis, caneta, borracha, o copo de água, te distrai muito. Então, ao começar o estudo, já começa com tudo organizado, já direciona o seu momento de aprendizagem. E é claro, tem sempre os momentos de pausa, mas até isso, cronometre os seus momentos de pausa, assim como tem o recreio na escola, tá bom? Se organiza para isso. E lembre-se, a aprendizagem, ela é individualizada e também independente. Você vai reconhecer o protagonista que você tem. Você vai entender as responsabilidades que você tem na sua própria formação. E eu vou te lembrar de um detalhe extremamente importante. Você é extremamente capaz. Toda equipe de professores confia no seu potencial. Toda equipe de professores acredita nessa turma. Toda equipe de professores, toda coordenação, toda gestão acredita no potencial de cada um para crescer e aprender ainda mais, tá bom? Mesmo que seja na modalidade à distância, que, aliás, é um ensino super interessante. E eu repito, 9 milhões de pessoas no Brasil, no ano passado, em 2019, estudaram pela metodologia EAD. Olha só que legal, pessoal. Tem cursos de graduação, tem especializações também pela modalidade EAD. A grande questão é: você precisa assumir a responsabilidade do seu aprendizado. Você precisa se dedicar e vencer as dificuldades, porque você é capaz disso. Então, se organize, organize a sua rotina de estudo, organize os seus dias de estudo e organize também os seus momentos de pausa, de descanso, de lanche, tá bom? Que eu tenho certeza que vai ser sempre um sucesso o aprendizado de cada um. E lembre-se, ensino, esse momento de educação, ele está à distância, mas nós não estamos distantes de você, tá bom? Conte com a gente.